de iniciar, eu quero compartilhar com você uma frase que tocou profundamente o meu coração. Diz assim: o processo pode parecer doloroso e solitário no início, mas é um momento de preparação para as bênçãos de Deus. Antes de nos conceder abundância, Ele precisa purificar nossa vida de tudo que não é compatível com a nova fase que está prestes a começar. Se você está aqui assistindo a este vídeo, é porque Deus quer que você saiba disso. Ele quer abençoar a sua vida. Deus está derramando grandes bênçãos sobre a sua vida neste momento. Ele conhece cada detalhe da sua jornada, cada desafio, cada luta que você está enfrentando e cada sonho que está em seu coração. Deus colocou você aqui nesse vídeo para lhe abençoar, assim como Ele fez na vida de José. Abra o seu coração nesse momento e permita-se ver o poder e a ação de Deus na sua vida. Veja como Ele transformou a vida de José. Oi, meu nome é José e meu pai se chama Jacó. A minha jornada começa na cidade de Canaã, onde eu vivia com meu pai e meus 11 irmãos. Eu era um filho muito querido de meu pai. Por eu ter chegado em sua velhice, ele demonstrava um carinho especial por mim, mais do que por qualquer um dos meus irmãos. Como prova desse afeto, ele me presenteou com uma túnica de mangas longas, ricamente colorida. No entanto, essa preferência não passou despercebida e provocou a inveja e o ressentimento de meus irmãos mais velhos. Eu tinha apenas 17 anos, quando minha vida tomou um rumo inesperado. Certa noite, tive 2 sonhos peculiares. No primeiro, estávamos no campo amarrando feixes de trigo, quando o meu feixe se ergueu e ficou em pé, enquanto os feixes dos meus irmãos se curvavam ao redor do meu. No segundo sonho, vi o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante de mim. Com inocência, compartilhei esses sonhos com minha família. Será que esses sonhos tinham algum significado? Estaria Deus tentando me revelar algo? Meu pai me repreendeu, questionando se eu realmente acreditava que um dia ele, minha mãe e meus irmãos se curvariam diante de mim. Isso só aumentou a inveja e a raiva de meus irmãos. Naquele momento, eu não compreendia plenamente o que esses sonhos significavam, mas eles eram um presságio do que estava por vir. Um dia, meu pai me pediu para verificar como estavam meus irmãos, que estavam cuidando do rebanho em uma região distante. Quando eles me avistaram de longe, começaram a conspirar contra mim. "Lá vem o sonhador", disseram com desprezo. Planejaram me matar e jogar meu corpo em um poço, depois mentir para nosso pai, dizendo que eu havia sido atacado por um animal selvagem. Por que meus próprios irmãos fariam isso comigo? Será que fiz algo para merecer tamanha traição? Clamei a Deus por ajuda nessa situação desesperadora. Rubem, meu irmão mais velho, tentou intervir para me salvar. Ele sugeriu que me jogassem vivo em um poço com a intenção secreta de me resgatar mais tarde. Os outros concordaram, e assim que cheguei, arrancaram minha túnica especial e me lançaram em um poço seco. Antes que Rubem pudesse voltar para me tirar de lá, Judá teve outra ideia. Uma caravana de ismaelitas passava a caminho do Egito, e ele sugeriu: "Que vantagem teremos em matar nosso irmão? Vamos vendê-lo como escravo." Eu estava aterrorizado e confuso. Como isso poderia estar acontecendo? No entanto, me agarrei à esperança de que, de alguma forma, Deus ainda estivesse no controle. Fui então vendido por 20 peças de prata, traído pelos meus próprios irmãos, entregue a estranhos sem qualquer consideração pelos laços familiares que nos uniam. A jornada até o Egito foi longa e aterrorizante. Eu não entendia a língua dos mercadores e não tinha a menor ideia do que me aguardava. Tudo o que eu conhecia era a terra que eu vivia, nunca tinha saído para terras estrangeiras. A cada passo dos camelos, minha terra ficava para trás. Mesmo em meio a esse desespero, algo dentro de mim me dizia que Deus ainda estava comigo, que eu não havia sido abandonado. Estou sozinho em uma terra desconhecida, mas não posso perder a fé.
Quando finalmente chegamos ao Egito, fui vendido a Potifar, um oficial importante do faraó, que também era capitão da guarda. Ele era um homem rico, com uma grande propriedade e muitos servos. No início, tudo era estranho e intimidante. A língua, os costumes, a comida, tudo era diferente do que eu conhecia em Canaã. Contudo, me empenhei em aprender e trabalhar arduamente. Sei que esta situação é difícil, mas preciso dar o meu melhor, como se estivesse servindo ao próprio Deus, e não apenas a Potifar. Logo, Potifar notou algo diferente em mim. Ele percebeu que tudo o que eu fazia prosperava, como se uma força invisível me guiasse, e de fato era a mão de Deus que me acompanhava. A Bíblia nos diz que o Senhor estava com José, de modo que este prosperava. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Com o passar do tempo, Potifar passou a confiar mais em mim, aumentando minhas responsabilidades até que me nomeou administrador de toda a sua casa. Sou imensamente grato a Deus por estar comigo, abençoando o meu trabalho. Por muitos anos, servi a Potifar com fidelidade. Sob minha administração, sua casa floresceu, e ele depositava total confiança em mim. No entanto, um novo desafio surgiu. A esposa de Potifar começou a demonstrar um interesse perigoso por mim. Ela era uma mulher de beleza e poder, acostumada a ter tudo o que desejava, e agora seu desejo estava voltado para mim. Dia após dia, ela tentava me seduzir, dizendo: "Venha, deite-se comigo." Mas eu sempre recusava. Como poderia cometer tal maldade e pecar contra Deus? Respondia. Afinal, Potifar havia confiado tudo em minhas mãos, exceto sua esposa. Eu não poderia trair essa confiança, nem pecar contra Deus. Certo dia, quando estávamos sozinhos na casa, a esposa de Potifar me agarrou pela capa, insistindo mais uma vez para que eu cedesse aos seus desejos. Mas eu fugi, deixando minha capa para trás, em suas mãos. Enfurecida por minha recusa, ela começou a gritar, acusando-me falsamente de tentar violentá-la. Ela usou minha própria capa como prova para sustentar suas mentiras. Enquanto eu corria, meu coração batia descompassado. Eu sabia que estava agindo corretamente aos olhos de Deus, mas as consequências poderiam ser terríveis. Como eu explicaria isso a Potifar? Será que alguém acreditaria em minha inocência? Quando Potifar chegou e ouviu a história contada por sua esposa, ele ficou furioso. Sem me dar a chance de me defender, ele me lançou na prisão do rei. Mais uma vez, fui punido injustamente. Primeiro, vendido como escravo por meus próprios irmãos. Agora preso por um crime que não cometi, justamente por ter mantido minha integridade. A injustiça era dolorosa, mas eu me apegava à minha fé em Deus. A prisão era um lugar sombrio e desolador, úmido e habitado por criminosos perigosos. Contudo, mesmo ali, Deus não me abandonou. O carcereiro logo percebeu que havia algo diferente em mim. Assim como aconteceu na casa de Potifar, tudo o que eu fazia prosperava. Com o tempo, o carcereiro me confiou várias responsabilidades, até que eu praticamente administrava a prisão. É impressionante como Deus pode abrir portas mesmo nos lugares mais improváveis. Um dia, 2 novos prisioneiros chegaram, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó. Eles haviam ofendido o faraó de alguma maneira. Certa noite, ambos tiveram sonhos estranhos. Na manhã seguinte, ao vê-los abatidos, perguntei o que havia acontecido. Eles me contaram seus sonhos, lamentando não ter ninguém para interpretá-los. Lembrei-me dos meus próprios sonhos de juventude e senti que poderia ajudá-los. "Contem-me seus sonhos", disse eu. O copeiro falou primeiro. Em seu sonho, ele viu uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e produziram uvas. Ele segurava a taça do faraó em sua mão, espremeu as uvas na taça e a entregou ao faraó. Eu interpretei o sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai restaurar você ao seu cargo.
e você voltará a servir a taça na mão dele, como fazia antes. Animado com a interpretação favorável dada ao sonho do copeiro, o padeiro decidiu contar o seu próprio sonho. Ele sonhara que carregava 3 cestos de pão branco sobre a cabeça, e no cesto de cima havia todo tipo de alimentos assados para o faraó. No entanto, as aves estavam comendo do cesto. A interpretação desse sonho não trazia boas notícias. Os 3 cestos representam 3 dias, expliquei. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar executar você e pendurar seu corpo em uma árvore, onde as aves se alimentarão da sua carne. Foi difícil entregar uma mensagem tão dura, mas eu sabia que precisava ser fiel à interpretação que Deus havia me dado. 3 dias depois, no aniversário do faraó, ele deu uma grande festa para todos os seus oficiais. Assim como eu havia previsto, o faraó restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo e ordenou a execução do padeiro-chefe. Antes de o copeiro sair da prisão, pedi a ele: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Fale de mim ao faraó e peça para que me tirem deste calabouço. Fui trazido à força da terra dos hebreus e aqui não fiz nada para merecer esta prisão. Senti uma ponta de esperança, acreditando que essa poderia ser a maneira que Deus usaria para me libertar. Contudo, assim que foi restaurado ao seu cargo, o copeiro esqueceu-se completamente de mim. Passei mais 2 longos anos na prisão, esquecido por todos, exceto por Deus. Foi um período de provação, mas também de crescimento. Aprendi a confiar ainda mais em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu não sabia, mas Ele estava me preparando para algo muito maior. Finalmente, após 2 anos, o faraó teve 2 sonhos que o deixaram profundamente perturbado. No primeiro sonho, ele estava de pé junto ao rio Nilo, quando 7 vacas gordas e belas emergiram do rio e começaram a pastar entre os juncos. Logo em seguida, 7 vacas magras e de aparência doentia saíram do rio e devoraram as vacas gordas. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de cereal cheias e saudáveis crescendo em um único pé. Depois, 7 espigas secas e ressequidas pelo vento leste brotaram e devoraram as espigas saudáveis. Ao acordar, o faraó estava inquieto e chamou todos os magos e sábios do Egito, mas nenhum deles conseguiu interpretar seus sonhos. Foi então que o copeiro-chefe finalmente se lembrou de mim. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu que havia interpretado corretamente seus sonhos na prisão. Imediatamente, o faraó mandou me buscar. Meu coração acelerou. Será que finalmente havia chegado o momento que Deus havia preparado para mim? Mal podia acreditar que estava sendo chamado para a presença do faraó. Fui rapidamente tirado do calabouço, barbeado e vestido com roupas limpas para comparecer diante dele. Ao entrar na sala do trono, fiquei impressionado com a grandeza e o esplendor ao meu redor. O faraó, o homem mais poderoso do mundo, estava diante de mim. E lá estava eu, antes um escravo e prisioneiro, agora de pé diante do homem mais poderoso da terra. Respirei fundo, lembrando que Deus sempre esteve ao meu lado. Ele tinha um propósito para eu estar ali. O faraó me contou seus sonhos e disse: ouvi dizer que você tem o dom de interpretar sonhos. Com humildade respondi: não sou eu, mas é Deus quem dará uma resposta ao faraó. Então, comecei a explicar o significado dos sonhos. Os 2 sonhos que o faraó teve são, na verdade, um só. Deus está revelando ao faraó o que está prestes a acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de abundância. As 7 vacas magras e as 7 espigas ressequidas simbolizam 7 anos de fome que virão em seguida. Deus está avisando que após 7 anos de fartura, virão 7 anos de escassez, que serão tão severos que a fartura será esquecida e a fome devastará a terra. Enquanto eu explicava, sentia a presença de Deus me guiando.
Percebi que tudo o que vivi me preparou para esse momento. O fato de Deus ter dado o mesmo sonho ao faraó 2 vezes indica que a decisão é firme e que logo acontecerá. Continuei. Eu então sugeri que o faraó busque um homem sábio e criterioso para gerenciar toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, nomeei administradores para coletar 1/5 de todas as colheitas e armazená-las, de modo que quando os 7 anos de fome chegarem, o Egito tenha provisões suficientes para sobreviver. O faraó e seus oficiais ficaram profundamente impressionados com minha interpretação e conselho. Para minha surpresa, o faraó se voltou para mim e disse: "Onde encontraremos alguém assim?" E de repente ele continuou: "Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e criterioso como você. Você estará no comando de todo o meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Em relação ao trono, eu serei maior que você." Naquele instante, vi os sonhos da minha juventude se realizarem. O faraó tirou seu anel selo e o colocou em meu dedo. Vestiu-me com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em meu pescoço. Em seguida, fez-me subir em sua segunda carruagem. E à minha passagem, as pessoas gritavam: "Abram caminho!" Assim, fui colocado no comando de toda a terra do Egito. Fiquei atônito com a rapidez com que minha vida mudou de prisioneiro a um grande governador do Egito. Mas tudo isso não era por mérito próprio. Foi Deus quem orquestrou cada detalhe dessa jornada. Senti dentro de mim uma profunda gratidão e uma sensação de responsabilidade. Deus não apenas me confiara a interpretação dos sonhos do faraó, mas também a missão de salvar o Egito da fome e, como consequência, a minha própria família. O faraó me deu um novo nome, Zafenat-Paneia, que significa Deus fala e ele vive. E também me deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, como esposa. Nessa época eu já tinha 30 anos de idade, exatamente 13 anos depois de ter sido vendido como escravo pelos meus irmãos. Deus mudou minha vida. De escravo e prisioneiro, eu me tornei o segundo homem mais poderoso do Egito.